Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desviará, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos iniciar aqui, gente, agora, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Já terminamos a primeira, né? Agora vamos para a segunda. E o primeiro de Coríntios, né, da segunda epístola, inicia assim: prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, gente, bora para a leitura. Aqui fala o quê? Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Vamos pegar aqui a outra Bíblia, que a letrinha maiorzinha, um pouquinho. Então, bora para a leitura. Tirar o óculos. Se vocês escutarem um barulhinho aí, gente, vocês não fiquem bravos comigo, é porque o dia já está indo embora. Mas vamos aqui fazer a leitura da palavra de Deus, que é a lâmpada ao nosso caminhar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos, que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também eu serei da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nós desesperamos até da vida. Mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem confiamos que ainda nos livrará. Juntos também ajudando com orações por nós, para que pelo dom a nós concedidos, por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos a nosso respeito. Porque o nosso regozijo é este, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversação no mundo, e mais abundantemente convosco. Porque não vos escrevemos nenhumas outras coisas, senão as que ledes ou reconheceis, e eu confio que vós as reconhecereis até ao fim. Como também nos reconhecestes, em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois o nosso no dia do Senhor Jesus. E nessa confiança propus anteriormente ir até vós, para que tivesseis um segundo benefícios, e de passar por vós até a Macedônia, e novamente retornar da Macedônia e ir a vós, e ser conduzido por vós no meu caminho em direção à Judéia. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade? Ou o que proponho, o delibero segundo a carne, para que em mim haja sim, sim, e não, não?
Mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim. Porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que para vós poupar ainda não fui para Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores de vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. 2, do segundo aos Coríntios. 12. Não tem nada de cena aqui no textuário. Então, bora para a leitura. 2. Mas eu determinei isso comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? Eu escrevi isto mesmo a vós, para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, tendo confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que eu tenho, mais abundantemente por vós. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhes e confortá-lo, para que, talvez, o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. E para esse fim também vos escrevi, para saber de vós por esta prova, se sois obedientes em todas as coisas. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Além disso, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta foi aberta para mim pelo Senhor. Eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles, parti dali para a Macedônia. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nós que são salvos e nós que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte, para a morte, e para o outro, o cheiro da vida, para a vida. E quem é suficiente para essas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. E segundo 2 ao Coríntios. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou cartas de recomendação de vós?
Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar. E não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até esse dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converteram ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim por nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Sabendo o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco.
Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Gente, vou parar aqui, né, no 4 do segundo livro aos Coríntios, depois a gente inicia aqui no 5, porque já tá um barulhinho aqui, né? E aí fica chato a gente continuar a leitura com essa barulhada. Então, eu vou marcar aqui na minha Bíblia, onde eu parei para me saber. Então, essa aqui vai a leitura dos primeiros capítulos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Gente, então, deixa eu por aqui. Então, pessoal, isso foi a leitura dos capítulos de hoje. Eu espero que vocês estejam lendo a Bíblia, né? Como eu sempre falo, ao ler a Bíblia, tenha caráter para com Deus, para você não se desvirtuar a palavra, né? Enganar o povo. Tenha temor a Deus, entre no seu quarto e peça a sabedoria do alto, que ele lhe dará. Mas sempre, como eu vou dizer, tenha caráter para com Deus. Porque a Bíblia é a conduta de vida do cristão. Aquele que lê a Bíblia e siga o que está aqui, o que é certo, e abolir as coisas erradas, vai viver em paz. No mundo que a gente vê que cada vez está pior, né? Você vê as reportagens, não tem nada que presta. Mas aquele que crê em Jesus e crê que ele vai voltar a buscar o seu povo, que a Bíblia nos fala que entraram no céu os limpos de mão e puros de coração, certo? A Bíblia não fala em religião. Né? Hoje a gente vê que tem muitas igrejas, muitas religiões, mas a Bíblia não fala que Deus vai vir buscar uma única religião. Deus vai vir buscar um povo limpo de mão e puro de coração, pessoa sincera. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus. Mas a gente deve sim, tem gente que fala que não, mas nós devemos sim estar numa igreja, para a gente se reunir com nossos irmãos, para a gente ter, né, se juntar e ter força e ter fé para continuar a caminhada. Porque eu acho que a gente sozinho em casa, só em casa você não vai conseguir. Só que eu sempre falo, procura uma igreja que seja bíblica, que o ponto central seja a Bíblia, que não se desvirtue a palavra de Deus, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Hoje estou dando gaguejando, mas perdoe qualquer coisa. Bye, pessoal.